Deus é bom. A sua bondade, a sua fidelidade, a sua misericórdia tem sido conosco. Amém. Vamos ler Levítico 23, do verso 9 ao verso 11. Levítico 23, do 9 ao 11, nós vamos ler juntos. Vamos lá, irmãos? Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Vamos entender um pouco essa festa. É a festa das primícias. Essa festa, biblicamente, ela funciona como nós vamos começar a entender. As festas do Senhor, a Bíblia diz que são convocações, são tempos estabelecidos pelo Senhor para a humanidade, para o seu povo. As festas do Senhor, todas elas apontam para Jesus. Nós já temos aprendido que as 4 primeiras festas, elas já se cumpriram. Na Páscoa, Jesus já morreu. Nos asmos já houve um tempo de santidade e silêncio. Era o momento do túmulo, era o momento dali de percebermos a necessidade de mudança. Em primícia, Jesus ressuscitou. E mais à frente nós vamos estar comemorando a festa de Pentecostes, que é a festa onde a igreja colhe, a igreja começa a colher, né? É diferente, vem a descida do Espírito Santo, liberando a igreja para ir, porque os campos já estão brancos para a ceifa. E, obviamente, as últimas festas, as 3 festas que ainda vão acontecer, apontam para o fim dos tempos, apontam para a volta de Jesus. Elas ainda se cumprirão. Deus, então, marca no calendário dele, através das festas, ele marca um calendário que nós precisamos espiritualmente estarmos atentos. Nós estamos em festa desde domingo. Essa semana foi uma semana de comemorações. Celebramos a Páscoa, celebramos a morte de Jesus domingo passado, no finalzinho do dia 14 de Nissan, como a palavra registra. E nós estivemos aqui no finalzinho, já de 14 para 15, porque foi no domingo. E nós celebramos a Páscoa. No Antigo Testamento, o que foi a Páscoa? A saída do povo do Egito, a saída da escravidão, o livramento do povo da escravidão. E a Páscoa no Novo Testamento, com a morte de Jesus, ele faz o quê? Nos livra dos agrilhões do pecado e das trevas. Ele quebra toda maldição. A Bíblia diz: maldito que foi pendurado no madeiro. Ele se fez o quê? Maldição no nosso lugar. Ele foi ali na cruz para liberar sobre nós a vida dele, com preço de sangue. Na quarta passada nós celebramos a festa dos asmos, ou em algumas traduções, a festa dos ázimos, que biblicamente a Bíblia diz que inicia no dia 15 de Nissan, exatamente no dia após a Páscoa. É só lermos Levítico desde o início que nós vamos entender claramente a sequência. E o que é a festa dos asmos? Nós já temos aprendido. É a festa de santificação. Aprendemos que o povo tinha acabado de sair do Egito. Então não tinha fermento naquele pão, porque não dava nem tempo. Eles saíram rápido. E quando eles saíram do Egito, Deus manda que exatamente no dia seguinte eles começassem a tirar todo o fermento da casa e da vida deles, ou seja, santifiquem-se, livrem-se do Egito. O povo tinha acabado de sair da escravidão. Quantos anos ali recebendo idolatria, recebendo tudo que não presta, prostituição. E Deus havia exigido do povo um tempo de
santidade, para limpar o pecado do povo, a contaminação no meio do povo. Essa é a visão do Antigo Testamento. E no Novo Testamento não é diferente. O fermento, ele tem uma alusão bíblica a pecado. Na maioria das vezes, só tem um texto que não tem essa alusão. A maioria das vezes, o sentido do fermento é o pecado. E no Novo Testamento, através da morte de Jesus, imediatamente nós precisamos entender que Deus deseja que o povo dele seja separado do mundo. Que o povo dele tenha os princípios do reino de Deus. Porque o povo do Senhor, ele saiu do império das trevas e veio para o reino do Filho do seu amor. Não temos mais o DNA das trevas, não temos mais o DNA do Egito. Fomos libertos por Cristo Jesus. Você está aí? Amém? Amém? Glória a Deus. Hoje estamos celebrando primícias. Primícias tem uma característica interessante. Por quê? O povo do deserto não celebrava primícias. Deus deu uma ordem específica para celebrar primícias quando eles tivessem entrado na terra prometida. Mas por quê? Simples. No deserto eles não plantavam e não cultivavam nada. Eles recebiam do céu. Eles eram sustentados pelo poder do Senhor. E nada menos o Senhor deseja que nós estejamos em obediência e dependendo dele em todo o tempo na nossa vida. Aleluia. O verso 10 de Levítico, esse texto que nós lemos, ele diz: fala aos filhos de Israel. Isso não era para quem era do mundo, isso não era para quem era do Egito. Essa palavra foi específica para o Israel de Deus. Então essa palavra tem a ver comigo e com você. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes, ou seja, colher os seus frutos, cegardes a sua messe, é colher os frutos, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Era o início do tempo da colheita. Quando a gente estuda, a gente vai vendo que eles plantavam cevada e eles plantavam trigo. A cevada, ela começava a produzir primeiro. E o trigo demora um pouco mais. Então, olha que interessante, amados. A festa da primícia, o que eles normalmente apresentavam. Tinham outros frutos, mas era a colheita da cevada, porque começava primeiro. E havia uma curiosidade, né? Isso não está direto na Bíblia, mas em livros correlatos que nos falam da história do povo de Israel. À medida que eles chegaram na terra prometida e eles começaram a plantar, quando dava o primeiro molho aparecia, eles amarravam naquele molho uma fita vermelha. Simbolizava o quê? Isso aqui não me pertence. Isso aqui é do Senhor. O primeiro lugar, o primeiro fruto é dele. Em todo o tempo, ele deseja primazia na nossa vida. No Antigo Testamento, a festa das primícias foi uma oportunidade que Deus deu ao povo para recomeçar. Saíram do deserto, já estavam em processo de santidade para limpar a podridão do Egito, e agora eles entram em Canaã e o Senhor fala: o primeiro fruto, a primícia, que significa primeiros frutos, me pertence. Isso era obrigatório, isso era ordenança para eles, isso era uma direção para que eles aprendessem, mesmo podendo plantar e agora produzir, depender do Senhor. No Novo Testamento, a festa das primícias aponta para Jesus, a ressurreição de Jesus. Jesus, eu hoje até coloquei na internet, Jesus morreu como cordeiro e ressuscitou como rei. Ele é o leão. Ele é o leão. Eu me lembrei de um cântico antigo, que eu não sei se os irmãos conhecem, mas eu anotei uma parte dele aqui. O túmulo ficou vazio. A morte ele venceu. Aleluia. O inimigo foi derrotado lá na cruz. Ele comprou o direito de reinar
e ser Senhor com o seu puro sangue derramado. Aleluia. Ele tem direito de governo. Ele tem direito de soberania, porque Ele é o Senhor. Aleluia. 1 Coríntios 15, verso 20, diz assim, mas de fato, 1 Coríntios 15, 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o que, irmãos? As primícias dos que dormem. Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou, e a partir dali, Ele abre o caminho de vida. Então, no Novo Testamento, continua a celebração das festas, amados. Parece que o corpo de Cristo se esqueceu disso com o tempo, entendeu que isso já não é mais para comemorar, só comemora a morte. O povo, na maioria das vezes, só comemora a morte, a Páscoa e as outras festas. Se vale para a Páscoa, vale para todas as outras. A gente só vai pegar uma parte, por quê? E é necessário que a gente entenda que as festas são proféticas. Eu estava no Egito, Deus tirou o jugo do pecado, eu entro em santidade, o Espírito Santo passa a habitar em mim a partir do novo nascimento. Eu passo a ser templo do Espírito Santo, então eu preciso tirar o fermento da minha vida, eu preciso ter uma vida santa diante do Senhor. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus, e isso não é negociado com ninguém. Se não há vida de santidade, nós estamos separados de Deus. Porque ser santo é ser separado para Ele. Mas quando estamos em pecado, estamos separados dEle. E como isso é sério? Jesus, com a morte e ressurreição, Ele nos garante a vitória, a vida eterna, a salvação. Colossenses 2,15, amo esse texto, amo. A gente tem que escrever bem grande, ler todo dia, declarar isso para o inferno ouvir. Colossenses 2,15 diz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Você pode dizer aleluia? Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos ler juntos esse versículo? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amados, nós vamos ter oportunidade de estudar no curso Shemitah exatamente qual a hierarquia do céu e a hierarquia do inferno. Principados são governos espirituais do mal na terra, nos territórios, são espíritos territoriais, governam nações, governam lugares, especificamente geográficos. E potestade vem de poder. Todas as pessoas investidas de poder são alvo das potestades. Por isso, principalmente quem lidera na casa do Senhor, quem tem um chamado na casa do Senhor, precisa estar atento, porque não é qualquer demônio que vem na nossa direção. São potestades. Casa pastoral é potestade que atua lá, se a gente deixar, se a gente abrir a porta. E nós precisamos ter a clareza que Jesus expôs esses demônios ao desprezo, triunfando deles na cruz. Glória a Deus. As trevas foram vencidas pela vida, pela ressurreição de Jesus. Mateus 27, versos 50 a 53. Preste atenção, esse texto também é muito lindo. Às vezes pouco pregado, mas muito lindo. Mateus 27, 50 a 53 diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. O que significa que entregou o Espírito? Ele morreu. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra. Irmãos, o que os irmãos acham? Vocês já pensaram nisso? O tremor de terra é um terremoto. É exatamente isso. Não foi menos do que isso. Eu não sei quantas vezes você já parou para pesquisar isso. Mas o véu se rasgou. Nós entendemos que no templo havia o quê? Um véu espesso, pesado. Não era uma cortina fininha.
Era algo pesado, que separava o povo. Só entrava ali no Santo dos Santos o sumo sacerdote. E uma vez ao ano, quando Jesus entregou o Espírito, a Bíblia nos garante que o véu se rasgou de alto a baixo, porque quem rasgou foi ele. Foi ele, não foi de baixo para cima, foi do alto a baixo, em duas partes. Ele abriu o caminho. Através de Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. Aleluia. Além disso, tremeu a terra. Olha o que mais aconteceu após a morte de Jesus. Fenderam-se as rochas, elas foram se partindo. Fender, quebrar, abrir. Elas foram se quebrando. Abriram-se os sepulcros. E muitos corpos dos santos que dormiram ressuscitaram. Jesus, ele ressuscita, e logo depois que ele morre e ressuscita, ele abre caminho para quê? Para os santos que estavam naqueles sepulcros, eles ressuscitarem também. Precisava dessa prova para o povo, porque era promessa no Antigo Testamento inteiro, que ele viria e que ele iria morrer e ele iria ressuscitar. O texto segue. Muitos corpos dos santos que dormiram ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, primeiro Jesus, a primícia dos que dormem, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Eu imagino o alvoroço que deve ter sido aquele povo que já tinha morrido um tempo, porque aqui fala dos santos. Amados, tem bênção que Deus só reserva para quem é dele. Quem não é dele tem a oportunidade de ser dele. E a partir daí, o quê? Viver aquilo que ele tem de promessa. Mas a Bíblia deixa muito claro que o primeiro lugar é Deus. E depois ele libera, porque ele diz, né? Buscai ao Senhor, ao reino do Senhor, em primeiro lugar. E todas as outras coisas, ou as demais coisas, serão o quê? Acrescentadas. Mas a quem? A quem busca o Senhor em primeiro lugar. Glória a Deus. Amém. Mateus 28, do verso 5 ao verso 7. Aí agora já está falando das Marias que foram visitar o túmulo de Jesus. Amados, Jesus já não tinha deixado claro que ele ressuscitaria? O que você vai fazer no túmulo depois se ele não está mais lá? Se ele já tinha dito que não estaria lá. A gente é assim também. Muitas das vezes o Senhor já nos livrou de tanta coisa. A gente volta para o lixo. A gente volta para o lugar errado. A gente fala o que não tem que falar. A gente veste o que não tem que vestir. E aqui, nesse texto, diz assim. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Aí o anjo continua dizendo: ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus... Ele não mandou sair dizendo a qualquer um, não. Fale aos seus discípulos, quem é dele, quem já tinha a promessa liberada sobre eles. Fale aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. A palavra é muito clara, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Amém. Precisamos aprender a discernir. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Amém. Agora nós precisamos entender qual é o nosso lugar quando a gente atrapalha o tempo de Deus na nossa vida. Porque o que ele falou, ele cumpre. Mas às vezes nós recebemos depois. Nós recebemos atrasado. Tinha lá a promessa da terra prometida. Moisés machucou a rocha. A rocha representava Cristo. Moisés entrou na terra prometida? Não. Ele viu de longe e morreu. E o que atrapalhou Moisés de entrar na terra prometida? A atitude dele. A minha atitude e a sua atitude atrasam o relógio de Deus nas nossas vidas. As bênçãos muitas das vezes não chegam na hora que tem que chegar, porque nós atrapalhamos.
Esse final de semana nós estivemos com uma pessoa querida, uma senhora bem querida, e ela estava falando que ela não sabia por que algumas pessoas recebiam oração e não eram curadas. Não havia um milagre, porque ela acredita em milagre, e ela crê em milagre. E eu e o diácono João Luiz estávamos falando alguma coisa com ela sobre isso. E nós dissemos a ela, aquela cura que o Senhor Jesus faz para a honra e glória dele, que não há mais comprometimento, ela é instantânea. Eu creio, conheço muitos casos de cura, já tive casos de cura na família, tenho testemunho de cura. Mas a Bíblia diz, por exemplo, em relação ao texto da ceia do Senhor, que nós temos que nos examinar e comer e participar da ceia dignamente, porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o quê? Juízo para si. E o texto segue, eis a razão, porque há muitos enfermos e doentes e não poucos que já morreram, que morrem ou dormem em algumas traduções. Então essa enfermidade desse texto que a gente acabou de ler exige o quê? Conserto. Não vai ter milagre enquanto não tiver conserto, porque diante da palavra a pessoa está errada. Uma pessoa que está em pecado e tem, por exemplo, sexo livre com pessoas com comprometimento de doenças sexualmente transmissíveis, na maioria das vezes elas vão o quê? Ser contaminadas. Essa é a vontade de Deus? Não, não é a vontade de Deus. Isso é a busca da pessoa. E enquanto ela tiver uma doença como fruto do pecado, enquanto ela não resolver o pecado, a doença vai continuar no mesmo lugar, mesmo que a gente ore. E é por isso que muitas curas, muitas vezes, não são realizadas. Porque a gente, muitas vezes, também não conhece os princípios da palavra de Deus. E nós precisamos dar conta disso. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Ide depressa, dizei a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Os íntimos de Jesus veem coisas que os outros que não são íntimos não veem. Jesus, ele separou 12, deu oportunidade até a Judas de mudança. Jesus, ele fazia parte, tomava ceia e recebeu condenação. E Jesus, ele recebe ali os 12, ele chama os 12, ele trabalha com os 12. Nós temos ali alguns que se destacaram desses discípulos. E tem discípulos que só estão presentes na lista dos nomes e depois a gente não lê mais o nome deles. Onde eles estavam? O que eles estavam fazendo? Não fizeram diferença naquele tempo? Eles andaram com Jesus. Jesus era o pastor dessa igreja que ele chamou, começando com os 12 dele, né? E em meio aos 12, tinham 3 que andavam bem juntinhos de Jesus. Pedro, Tiago e João. Mas desses 3, e olha que esses 3 viram milagres, viram manifestações da presença de Deus que os outros não viram. A multidão viu muita coisa, mas só Pedro, Tiago e João viram algumas coisas que nem os outros discípulos viram. Mas só um, a Bíblia diz, João, reclinou a cabeça dele no peito de Jesus, porque ele era amável, porque ele buscava esse lugar diante do Senhor. Qual é o seu lugar hoje diante do Senhor? Examina a sua vida. Eu tenho examinado a minha. Será que eu estou onde? Eu posso não ser Judas, mas será que eu estou no meio daqueles que o nome apareceu só quando foi chamado e depois sumiram? Será que eu faço parte só da multidão que fica esperando o milagre acontecer, ou para criticar, ou para querer milagre também? Será que eu só quero pão, eu não quero o Senhor? Eu só quero a geleia, né? Eu não quero pão, costumo dizer assim. Qual é o meu lugar? Qual tem sido o seu lugar diante da intimidade com Deus? Qual o seu lugar? Será que você é um dos 12? Será que você ainda nem percebe que é um dos 12? Porque está longe dele. Seu coração está longe. Adora de boca, da boca para fora, mas o coração está longe. Será que você está ali podendo olhar e se ver, não, eu pertenço a esse grupo seleto, Pedro, Tiago e João. Eu quero mais. Ou será que você já tem intimidade com o Pai suficiente para colocar a sua cabeça ali no coração dele e falar, Senhor, fala que o teu servo ouve. Aleluia.
Alguns de nós têm medo da glória de Deus. Deus fala isso claramente comigo. Alguns de nós ficam engessados diante de Deus. Amados, nós fomos chamados para ser filhos de Deus. E às vezes a gente vive como só uma ovelha berrando lá no aprisco. Nenhum problema de ser ovelha. Mas como ovelha, você fica distante da casa. Porque a ovelha não mora dentro da casa. A ovelha mora no aprisco. Ela é de Deus, está cuidando. O Senhor é o bom pastor, Ele dá a vida e cuida das ovelhas, sim. Mas existe uma outra categoria no mundo espiritual, que é a categoria de filhos. Ovelha dá trabalho, irmãos. Ovelha geralmente é imatura. Ovelha fica aquele só berrando, 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 berrando. Não sai dali, não tem autoridade, não está diante do pai. Só quando o pai vem. Ovelha fica esperando o pai chegar. Ovelha não tem liberdade de busca. Será que a gente tem sido ovelha ou filho? Porque o filho está dentro da casa do pai. O filho olha para o pai e fala com ele. O filho tem liberdade porque o véu se rasgou. O filho tem liberdade de ter acesso ao pai. Mas qual é o lugar da casa do pai que você está? Caramba, será que você não sai da cozinha? Você não sai do banheiro? Você não sai do quarto? Você não tem acesso ao coração do pai com intimidade? Fica toda engessada, todo engessado. E Deus está te dizendo: eu quero ser seu pai. Receba a minha paternidade na sua vida de uma vez para sempre. Amém. Seja filho. Eu quero ter intimidade contigo. E a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E aí a esses ele dará a conhecer a sua aliança. Irmãos, em nome de Jesus, vamos despertar. Vamos despertar. Qual é o lugar que eu e você estamos? Somos livres. Somos um povo livre. O Senhor nos libertou. Se você compartilha disso, dessa liberdade, o seu coração precisa estar alinhado com o coração do Pai. O que Deus quer para mim hoje? Será que Deus está satisfeito quando olha para a pastora Lucília? Do que ela está falando, do que ela está vivendo, do que ela está fazendo? Como está o seu coração alinhado com o Pai? Será que você está exatamente no lugar que Deus quer que você esteja? Fazendo exatamente aquilo que Deus quer que você faça? Porque se você não está assim, se eu não estiver assim, nós estamos fora do propósito de Deus. E amados, nós fomos chamados para essa terra por um propósito. E se nós não estamos vivendo o propósito, Deus pode nos levar a qualquer momento, porque a gente não está servindo para nada aqui. Nem eu, nem você. Essa palavra é séria. Palavra que nem estava aqui na festa das primícias, mas eu entendo que Deus liberou e eu não ia deixar de falar. Celebramos a vitória de Cristo no dia de hoje. Celebramos a vitória das trevas. O Senhor venceu as trevas no nome de Jesus. Feche seus olhos. Deus colocou uma direção no meu coração que eu vou até ler. Eu não quero perder nenhum momento dela. Feche seus olhos. Lembre agora da sua história de vida. Passa limpo aí na sua cabeça a sua história de vida. Olha lá para trás do seu passado. Sua história de vida. Lembre também da história da sua família. Onde a vida de Jesus ainda não chegou. Talvez a vida de Jesus já esteja batendo e pulsando dentro da sua vida. Mas tem familiares seus, como eu tenho na minha família, que a vida de Deus ainda não chegou. Comece a profetizar agora aí dentro do seu coração, na sua mente, que as trevas estão recuando na vida dessas pessoas. Se há alguma área da sua vida que está travada, diga agora: trevas, eu te dispenso agora, eu te repulso agora da minha vida, eu te expulso agora. Não há mais lugar para travamento na minha vida, em nome de Jesus. Comece a profetizar aí na sua vida, na vida dos seus familiares. Eu creio que Deus está trazendo o nome agora de familiares na sua mente, no seu coração. Comece a profetizar que as trevas estão recuando na vida dessas pessoas. Comece a profetizar que a vida de Cristo está triunfando nas trevas. Comece a declarar profeticamente como filho de Deus, como filha de Deus. Profetize pessoas de sua família libertas
e cheias da presença de Deus. Profetize isso. Levante-se agora em vitória, vamos orar, vamos levantar um clamor. Deus já te trouxe pessoas à mente, Deus já te lembrou de familiares. Quem sabe você esteja em alguma área que precisa que a liberação do Senhor aconteça. Então feche os seus olhos, abra a sua boca e vamos começar a levantar um clamor. É clamor mesmo, todos orando ao mesmo tempo, porque nós estamos orando na mesma direção. Isso não é desordem, não. Isso é clamor. Clame agora, abre a sua boca. Quais são os nomes que você vai apresentar ao Senhor? Comece a apresentar nomes ao Senhor da sua família. Comece a apresentar lugares da sua família, da sua casa, do seu trabalho, da sua vida. Comece a pedir ao Senhor, me dê autoridade, me dê unção, me dê livramento nessa área da minha vida. Senhor, eu declaro o meu pai sendo alcançado por Jesus. Eu declaro no mundo espiritual as trevas recuando na vida do meu pai. Eu declaro, Senhor amado, os meus familiares que ainda não têm um compromisso real contigo, sendo liberados agora no mundo espiritual. Toda corrente das trevas vai caindo agora na vida dessas pessoas, nas áreas travadas da nossa vida, em nome de Jesus. Espírito de tristeza vai saindo em nome de Jesus. Espírito de rejeição, aqui não é o seu lugar. Espírito de confusão, de divisão, vai saindo em nome de Jesus. Todo espírito de inferioridade vai saindo em nome de Jesus. Senhor, que seja um tempo de cura. Pelas suas pisaduras, suas chagas, nós fomos sarados. Então libera sobre nós nesse tempo, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos por esse precioso tempo. Obrigada, Senhor, porque tu ressuscitaste. Isso é festa de primícias. Colhemos agora aquilo que tu fizeste por nós. Obrigada, Senhor amado, porque o inferno foi humilhado, foi desprezado, foi envergonhado. E tu, Senhor, com a ressurreição nos deu vida e vida em abundância. Assina, Senhor, sela este dia na nossa vida. Sela, Senhor, esses nomes e essas orações proféticas do mundo espiritual, em nome de Jesus. Que haja um manifestar de graça sobrenatural na vida, Senhor amado, da nossa família e dos nossos familiares. Traga, Senhor, aqueles que se afastaram da tua presença. Senhor, que eles sejam convocados a voltar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Nós repreendemos todo espírito de retaliação em nome de Jesus. Repreendemos todo o contra-ataque das trevas em nome de Jesus. E declaramos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Jesus vive, Jesus vive e é o Senhor sobre a nossa vida, sobre esse lugar. Dá-nos uma semana de paz. Cubra-nos com o teu sangue. Prospera, Senhor amado, a obra da tua vida nas nossas mãos. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, Pai, Criador, a graça de Yeshua, Jesus, o nosso Senhor amado, aquele que nos salva, que nos livra do pecado, e a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco aqui. Seja com todos esses familiares que colocamos diante do Pai agora. Seja com o Israel de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o noivo da noiva. Ele está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe sua vida e a sua família. Amém. Glórias a Deus.